aqui nós estamos com essas cadeiras porque eu vou trocar uma ideia aqui com dois amigos meus, a Mari Rente, a ministra de intercessão da nossa igreja, e com o Gabriel, o líder do Ministério de Evangelismo da Juventude Alive. Eles já podem até entrar. É muito bom ter vocês aqui. Deixa eu explicar para vocês o que vai acontecer. Na semana passada nós começamos a conversar sobre o mover sobrenatural, sobre como o sobrenatural é para todos, e o sobrenatural, ele não é apenas um evento. O sobrenatural, ele é o nosso cotidiano. Às vezes você está aí, Mateus, é a primeira vez que eu venho aqui, você vai falar do sobrenatural. O sobrenatural é para você, você que está há 10 anos na igreja, você que está há 10 minutos, o sobrenatural é para você, e é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Vocês estão prontos? Essa noite promete. Nós vamos terminar aqui com um apelo para a salvação, vamos terminar com ativação de dons. Pensa numa noite, quando você junta a nossa ministra de intercessão, batalha espiritual, todo aquele negócio, e com o nosso líder de evangelismos, que está dominando as ruas de Araçatuba, só pode sair coisa boa desse encontro. Aqui eu vou ficar até quieto para não passar vergonha na frente de vocês. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus, Mateus. Estou feliz, estou animado, hein? Eu vi bom, uma galera diferente aí, eu quero que você saia daqui pegando fogo. É isso aí. A gente vai repetir inúmeras vezes. O sobrenatural é para todos, e o sobrenatural não é um evento. O sobrenatural, ele é um cotidiano. Ô Gabrielzão, deixa eu te perguntar, começar aqui. Quando a gente fala sobre o sobrenatural, o mover dos dons, curas, sinais, palavras, a gente tem uma tendência de restringir o sobrenatural para esse ambiente aqui, para o ambiente da igreja. Por que você acha que a gente tem essa tendência? Por que a gente restringe o mover sobrenatural para os finais de semana? Entendi. Primeiro, para começar, eu acredito que aqui é um lugar de segurança, né? Aqui a gente tem muita liberdade, aqui você vê gente feliz. Certamente você vai encontrar alguém que vai sorrir para você. Está todo mundo bonitinho, bem arrumado, perfumado, não é verdade? Então mesmo que você talvez dê uma palavra maldita para alguém aqui, a pessoa vai te corrigir em amor. A pessoa vai te receber, vai te abraçar, sabe que você está em um processo. E muitas vezes a gente restringe o sobrenatural aqui, porque a gente tem uma mentalidade que se errarmos lá fora, nós seremos julgados. Então, poxa, se eu errar lá, eu vou ser julgado. Então, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer dentro da igreja. Mas, como você bem sabe, o verdadeiro amor, ele afasta o medo. Então, quanto mais eu me encontro com esse amor durante a minha semana também, eu consigo viver numa atmosfera que vai acabar, aniquilar com o medo, e eu consigo, assim, determinar o sobrenatural lá fora. Eu acredito que é bem por aí. Eu vejo também como um tabu religioso, por um lado também. Da gente achar que você só vai viver o sobrenatural se você estiver num ambiente que está todo mundo adorando, se você tiver acabado de ter um momento com Deus, e se você tiver falado em línguas. E a gente aprende que não, que Deus age em todo momento, Ele quer falar com cada um de nós e quer que nós expressemos esse amor para as pessoas no cotidiano, no dia a dia. Então, necessariamente, o sobrenatural ele não vai acontecer só porque estamos num ambiente ali de adoração, ou acabamos de ter um momento de intimidade com Deus e falando em línguas. Sim, eu gostei muito disso que você falou, Mari, dessa questão de um tabu religioso. Porque muitas vezes, quantas vezes eu já não pensei, o dom da cura, a pessoa ora e cura os enfermos, o dom de palavras de conhecimento. Se esses dons, esses termos estão parecendo estranhos para você, a gente vai explicar no decorrer da conversa. Mas muitas vezes eu também já pensei, é para os pastores, para os megas evangelistas. E como isso é realmente um tabu, né? O sobrenatural, ele é para todos. Ô Gabriel, fala para mim, o sobrenatural, ele é tanto para o pastor que está aqui em cima, e aliás, essa mentalidade ela é tão errada, que tem uma estatística que mostra que apenas 4% dos membros de uma igreja, eles vivem no púlpito. Apenas 4% do corpo de uma igreja, ele vive dentro da igreja, é o trabalho dele. Os outros 96% estão lá fora. E o sobrenatural não é apenas para quem está aqui em cima do púlpito. Como que você acha que o mover sobrenatural, ele se manifesta lá fora, no dia a dia? Para o cara que ele é gerente de uma agência de banco, para o camarada que é estagiário num consultório de dentista. Como que o mover sobrenatural pode se manifestar ali, naquele espaço? Entendi. Primeiro a pessoa precisa, eu e você, né? Nós precisamos entender
que independente da função que a gente exerce lá fora, se nós confessamos Jesus como nosso Salvador, a gente é o responsável pela atmosfera daquele ambiente, né? Não importa se eu sou um estagiário ou um mero empregado que ganha muito menos do que um gerente, enfim, não importa essas coisas. Se eu carrego o reino de Deus, eu preciso manifestar. Então a primeira coisa eu diria que é entender quem nós somos, sabe? E isso, bem o Giovanni fala bastante, é descansar quando Jesus está descansando, e é ir para a guerra quando Jesus fala, poxa, agora você tem que orar. Então é ter esse feeling, e eu acredito que esse entendimento se dá a partir da identidade, sabe? Sim, isso é muito Eu vou dar um exemplo, Mateus. Eu fui compartilhar um pouco com o pessoal da intercessão algumas experiências que eles tiveram no cotidiano. E uma das meninas me falou assim, Mari, um dia eu estava na manicure e eu tive um apontamento de cura para ela. E aí eu perguntei, ela disse que uma vez foi com uma manicure e outra vez acho que com uma cabeleireira. E ela ali, fazendo unha, perguntou, veio o apontamento, falou, orou pela pessoa e a pessoa foi curada. Olha só, como é muito mais simples do que a gente faz ser, né, na nossa cabeça. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito medrosa, porque eu preciso constantemente me policiar para eu não me submeter ao temor dos homens. Eu fico muito assim, mas o que os outros vão pensar de mim? O que meus pais, o que o meu chefe, o que as outras pessoas vão pensar de mim? Até mesmo aqui na igreja. E como a gente precisa romper com isso, né? Não fazer o mover sobrenatural ser esse bicho de 7 cabeças, é algo muito mais simples. Dá uns exemplos práticos para nós. Como que o mover sobrenatural ele pode estar presente no nosso dia a dia? Alguma experiência sua ou de alguém da sua equipe? Eu vou falar também da questão que você tem frisado muito, que o sobrenatural é para todos. Sim. Nós tivemos uma experiência, uns tempos atrás, aqui num culto, em que a pastora Patrícia colocou algumas crianças junto com o ministério profético para profetizar e liberar palavras proféticas sobre as pessoas. Sim. E eu fiquei impressionada com as crianças, porque isso daí que você comentou, a gente fica muito preocupado com o que as pessoas vão falar, o que vão pensar de mim, e se eu errar. E eu vi uma ousadia nas crianças, Mateus, que eu fiquei assim impressionada. Teve até uma hora que uma menininha começou a dar uma palavra lá, que eu fiquei assim para ela, meu Deus, que eu não falei mais nada, assim, sabe? Mas elas vão numa ousadia, porque elas não têm medo desse pré-julgamento. Então eu fiquei impressionada como a criança liberou uma palavra profética para uma pessoa, de uma maneira assim tão ousada, fez sentido. A mulher começou a chorar porque fazia sentido e foi muito bacana. Então a Bíblia diz que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre todos, né? Crianças, velhos, jovens, e essa questão de você, que é ser como o Gabriel falou, você aceitou Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você. Então você tem aí essa capacidade do Espírito de agir também, não precisa necessariamente estar no ministério de intercessão ou no ministério profético para que você viva isso. E na experiência do dia a dia, eu contei essa, né, da Gabi, que viveu ali num salão de beleza, e também eu ali no meu trabalho, eu vou falar uma que eu recebi. Tem uma pessoa ali que a gente atende na BAC, a gente dá um auxílio para um senhor com cesta básica. E a gente até apelidou ele de profeta. Então um dia eu fui atendê-lo. Oi, tudo bem, profeta? Tal, é o apelido dele, né? Então a gente chama ele de profeta. E aí eu falei, já vou ali buscar a cesta para o senhor. E fui lá, busquei a cesta básica para ele. No momento que eu voltei, ele começou a revelar o que estava acontecendo comigo naquela semana e me impulsionar com uma palavra profética, com uma palavra de consolo. E a gente estava num ambiente ali de trabalho, foi algo muito simples. Agora que você deu esses exemplos aí de palavra profética, a gente falou a respeito do dom da cura, vamos falar um pouquinho a respeito dos dons. O Gabrielzão, explana para nós um pouquinho a diferença, acho que a curiosidade de muita gente aqui é muito importante a gente aprender, né? A diferença de uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, sabedoria. A Mari também pode isso que eu ia falar. A profeta, diga-nos, Mari. A gente estava falando isso ali atrás. Estava conversando ali atrás. Falei, olha, nessa parte você sabe muito bem. Mas eu posso dizer, algo que acontece muito comigo, é na palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, que é um dom do Espírito Santo, normalmente vai falar sobre o presente ou o passado da pessoa.
né? Então ela vai de encontro com aquilo que a pessoa viveu ou com a situação atual que ela se encontra. E a palavra de sabedoria, a Mari vai saber dizer melhor, mas eu acredito que é uma palavra que vai trazer uma direção, né, um conselho para aquilo que a pessoa está precisando no momento, uma decisão importante, né, que ela precisa tomar. Seria... Exatamente. A palavra de conhecimento, você vai ter uma revelação específica do que está acontecendo com a pessoa no presente ou no passado. E a palavra de sabedoria, ela é você recebe uma revelação também, mas ela é seguida com uma orientação. Sim. Olha só, às vezes você pode estar ouvindo isso aí pensando, nossa, mas esse negócio é complicado, não é para mim. Verdade. Pensa no seguinte cenário. Vou falar no meu cenário. Eu trabalho numa fábrica, eu ajudo a gerenciar uma fábrica que produz móveis e a gente enfrenta muito problema na nossa linha de produção. Dia a dia de uma fábrica, a gente tem que diminuir gastos e aumentar a capacidade produtiva. E tem dias que você pode passar o dia inteiro olhando para aquela linha de produção e você não entende nada. Fala, cara, como que eu vou fazer? Como que eu posso agir aqui? Olha como o sobrenatural é para você todos os dias. Pensa assim, ó. Aí vem o meu chefe, os investidores numa reunião lá falando, ó, a capacidade produtiva precisa aumentar e os gastos diminuir, ou a gente vai fechar essa unidade. E com a gente fechando essa unidade, são 35 famílias sem emprego, sem sustento. Olha só como é importante. E eu, um mero aprendiz de gerente nessa reunião, eu posso ter uma palavra de sabedoria, falando, ó, se a gente organizar a linha dessa forma, os gastos vão diminuir porque a gente vai economizar tempo e a produção vai aumentar. Está vendo como, esse é um exemplo aqui hipotético, eu queria que isso tivesse acontecido de verdade, que isso é algo que eu estou orando, que eu preciso que aconteça no meu serviço isso. Amém. Que Deus dê para mim a palavra, sabe por quê? A pessoa de maior autoridade em uma sala, em um ambiente, em uma reunião, é a pessoa que está com a palavra de Deus. E Deus, Ele quer entregar para você as palavras que vão destravar o futuro dos lugares, das empresas onde você trabalha. Verdade. Pode falar. Ah, tá. É que às vezes a gente pensa, Mateus, que é algo da nossa cabeça, né? Sim. Então, muitas vezes você vai falar, poxa, mas eu estou pensando de tal forma, será que eu devo falar para alguém essa palavra, né? Eu acho que é coisa do meu coração, né? Ou talvez eu sonhei com isso, ou não comi muito bem na noite passada, fui dormir e acordei com isso na cabeça. Mas não, eu me lembro também, a respeito da palavra de conhecimento, todas as vezes que eu ia embora do meu trabalho, eu orava para um rapaz, ele se chama Luiz, posso falar aqui o nome dele, não tem problema, tá? Nós somos bem amigos, e eu sempre orava por esse rapaz, Deus, eu preciso entregar alguma palavra para ele, eu preciso fazer algo, eu já tentei de outras formas, mas não ia, sabe? Parece que o negócio estava travado, e me vinha à mente uma situação da minha vida, e Deus falava assim, poxa, isso que você viveu é o que ele está vivendo hoje. Aí eu falei, pô, não sou eu esse aí, né? Eu acho que eu não vou falar. E um certo dia eu cheguei para esse Luiz, estava só eu e ele ali na sala, eu falei, Luiz, é assim, questão de paternidade, sua paternidade não é bem resolvida. Não é verdade, cara? Eu sei que, não sei de onde eu tomei aquela coragem, tá? Eu falei, sua paternidade não é bem resolvida, eu sei que você teve problemas com isso, mas olha só, Deus, Ele é um pai perfeito, Ele é um pai que promete, que cumpre. E nisso o cara falou, como você sabe, né? Eu nunca compartilhei minha história pessoal, eu falei, poxa, isso é algo que eu vivo, mas eu acho que se identifica com você também. Então acontece naturalmente o sobrenatural, né? Você acha que é algo da sua cabeça, mas não é. Porque se eu me rendi a Cristo, se eu vivo com Cristo, a minha mente é prisioneira de Cristo. Então Ele que vai compartilhar ideias, Ele que vai compartilhar coisas comigo, né? Eu gostei muito de você contar esse exemplo, porque, por exemplo, vocês prestaram atenção nesse exemplo do Gabriel, que ele não chegou assim, assim diz o Senhor de Israel, Eis o que Deus te digo. Ele não chegou desse jeito, ele não chegou lá no mistério, rodando. É um amigo dele, com quem você tinha já intimidade, era um ambiente seguro, e você com certeza, você é um cara muito sábio, fez aquele check-up. Por exemplo, eu posso entrar num ambiente, eu entro no meu escritório, trabalha 2 pessoas lá na minha sala, entro no meu escritório, eu estava me sentindo completamente bem, estava num dia normal, entro no meu escritório, vem uma tristeza súbita, começa pensamentos suicidas, varrer a minha mente, aí você fala tipo, não, isso aqui não é meu, eu não estava lidando com isso, aí você já fica ligado, fala, alguém aqui está passando por isso, você não vai chegar assim, Deus me mostrou, varão de guerra, uma que a pessoa nem vai entender, que nem crente entende esse nosso linguajar, imagina quem não é. Você chega ali, ó, na maciota, tranquilo, troca uma ideia, e aí quando você percebe que a pessoa te deu uma abertura, você pode entrar com a palavra, né? É por isso que é importante a gente simplificar.
e a gente lidar, romper com esse medo. E Mário, eu quero te perguntar, uma das coisas que mais paralisa o mover sobrenatural no nosso dia a dia é o medo. Como que a gente pode lidar com esse medo? Medo de errar, o medo de se expor, como lidar com o medo? É bacana que a gente aprende que a gente tem que se arriscar. Então, por exemplo, não custa nada você perguntar se faz sentido, receber algum apontamento, faz sentido para você isso, faz sentido para você aquilo. E a gente já errou também muitas vezes. Ser educado, né? O time profético, o time de intercessão, por mais que estamos sendo treinados ou recebemos dons, a gente erra também. Então, nós temos sido ensinados pelos nossos pastores a nos arriscarmos. Como que eu vou ter a certeza se eu pelo menos não perguntei se faz sentido ou não, né? E uma coisa também, Mateus, às vezes você não tem o dom, mas como a Bíblia diz e como a gente tem falado aqui, todos somos chamados para profetizar. Às vezes você pode dar uma declaração profética sobre a vida de alguém. O que é uma declaração profética? Uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. Isso o Gi falou isso semana passada, de você trazer existência para ambientes. Então, às vezes, uma pessoa que está ali no seu trabalho, na sua casa, às vezes você não tem uma palavra de revelação sobre ela, mas você pode ser um profeta na vida dela, trazendo à existência algo de bom, algo que Deus quer usar, manifestar na vida daquela pessoa. Sim, eu gostei muito disso, dessa questão do profético, porque o intuito nunca é você condenar a pessoa, você destruir a pessoa, é você levantar a pessoa, construir ela. Então, se você entra num ambiente que você sente um espírito suicida, por exemplo, ali naquele ambiente, um espírito de depressão, você não vai falar a respeito disso. Você vai falar, Deus ele tem uma vida e vida em abundância para você. Você já dá a solução para a pessoa. Isso, você já dá a solução, você declara a vida sobre aquele ambiente. E vocês estavam falando das palavras, eu lembrei que em 2019, eu fui para uma escola de missões e passei um mês lá, uma escola do Dunamis, bastante gente deve conhecer. E lá era um ambiente profético, assim, eu tinha meta de palavras que eu tinha que entregar durante o dia, era bem legal. Eu passei um mês nesse ambiente. Aí na hora que eu estava em São Paulo, o ônibus trouxe o pessoal da escola, era aquele negócio assim, sobrenatural. No primeiro Uber que eu peguei, eu pensei assim, cara, era um trajeto de 40 minutos que eu passar com o cara no trânsito. Eu falei, cara, eu preciso entregar uma palavra para essa pessoa, preciso entregar. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que a escola foi verdade? Será que tudo foi mentira? E eu fiquei assim, enquanto conversava com ele, tentando pegar algum gancho da vida dele. E eu aqui dentro, né, Espírito Santo, dá uma coisa para esse cara, me dá uma coisa para esse cara, não sei o quê. Eu nem lembro que apontamento que eu tive. Eu só cheguei assim para ele e falei, cara, tal e tal coisa, faz sentido para você? Ele, não faz sentido nenhum para mim. Aí eu já pensei, caraca, eu passei um mês na escola, não valeu de nada. Na primeira tentativa fora da escola, já errei. Aí eu falei, beleza. Aí eu continuei tentando, e outra coisa, eu falei, cara, isso aqui faz sentido para você? Ele também não faz o menor sentido para mim. Mas foi um balde de água fria aquilo lá, e inúmeras vezes. Eu errei mais vezes do que eu acertei, mas às vezes que eu acertei, a pessoa ela foi realmente abençoada. Então, faz parte, né? Os tropeços, os erros, né? Não faz parte do desenvolver dos dons. O que vocês têm para falar disso? Domingo mesmo a gente teve aqui o domingo de Pentecostes e a gente estava se movendo aqui, equipe profética, e eu tive alguns erros aqui, que eu cheguei na pessoa e não faz sentido nenhum. Mas a gente aprende, por um lado, eu aprendi, depois você fala aí também, tá, Gabriel? Mas por um lado eu aprendi também que errar, que nós estamos aprendendo a ter essa sensibilidade com Deus, né? E ouvir a voz de Deus. Mas o erro ele também é bom, em alguns sentidos, para você ter humildade e saber exatamente que não somos nós, mas é realmente Deus, sabe? E se a gente começa a acertar, só acertar, muitas vezes o orgulho cresce no nosso coração. E você perde aí o propósito do que realmente é uma palavra profética. Amém. A gente precisa se arriscar. Vou dizer algo aqui, não quero que você interprete mal. Olha só, às vezes o que a pessoa precisa, talvez não é nem de uma palavra bendita, é só da sua humanidade, você como pessoa, sabe? Às vezes o seu erro vai fazer a pessoa enxergar que é normal errar, entende? Então, se arrisque. A pessoa precisa ver que você
tem coragem, ela sabe o que você está falando, né? E falar de erro, nossa, quando você fala de, poxa, conta um testemunho de cura, primeiro lembro do que não deu certo, sempre é assim. O André está aqui, eu lembrei, uma vez na Praça Rui Barbosa, tinha um cara lá que era manco, percebemos que a perna dele era uma maior que a outra, né? Falei, rapaz, eu já vi um monte de cura assim, então eu vou para cima desse cara, né? Já evangelista é tudo estranho, hein, gente? Falei, vou para cima dele, né? Eu chamei o André, chamei uns caras ali, e a gente foi, oramos. No momento, a gente sentiu a perna dele estralando assim, ó. Falei, meu Deus, está acontecendo, né? Pensei dentro de mim. Aí a perna dele começou a crescer, só que não ficou alinhada. E eu orei 1, 2, 3 vezes, se eu não me engano, até a 4ª. E nada aconteceu. Na hora, eu falei, tudo bem, você pode ser curado depois, né? Deus pode curar. Eu creio em curas progressivas, né? Eu sempre falo para a minha equipe, Jesus foi curar o cego, ele enxergou pessoas como árvores. Jesus insistiu e a visão daquele cego foi restituída por completo. Então eu creio também em curas progressivas. Vamos ver, né, se a gente encontra esse cara. Só que eu confesso, Mateus, que depois disso eu fiquei com aquilo no coração. Falei, poxa Deus, por que não aconteceu? Né? O Senhor seria glorificado e tal. Só que olha só, muitas vezes Deus quer tratar você. Não é nem a pessoa que vai ser curada. Uma cura física é bom, glorifica a Deus. Só que mais tarde, a gente está no mundo, gente. A gente bate ali, vai precisar de outra cura. Não é verdade? Enquanto o nosso corpo não for glorificado, a gente sempre vai precisar de cura constante no corpo. Contudo, a nossa alma ela é eterna. E Deus quer tratar o quê? O nosso coração. Né? Se você vai conseguir continuar crendo de que existe cura, se você vai continuar permanecendo na palavra dele, poxa, você tem que insistir. Você não pode parar na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Não é verdade? A gente tem que persistir, ser perseverante mesmo. Eu amei, enquanto você estava falando isso, essa frase ficou repetindo na minha cabeça, de novo, que você falou que nem sempre a pessoa precisa de uma palavra ou da cura em si, ela precisa da nossa humanidade, né? Isso. Meu querido, você não pode garantir que todas as pessoas por quem você orar, que elas serão curadas. Ninguém pode garantir isso. Mas você pode garantir, e eu posso garantir, que todas as pessoas por quem orar serão amadas. Sabe, o erro, a palavra que não fez sentido, a vergonha que você passou, tudo isso, até mesmo a cura, até mesmo a palavra que você acerta, é apenas uma ponte para que o amor de Jesus alcance aquela pessoa. Então que a gente possa garantir com que todas as pessoas sejam amadas, porque no final das contas, o fluir profético no nosso cotidiano, o fluir do sobrenatural no nosso dia a dia, tem um único alvo: ganhar pessoas para Jesus, alcançar pessoas, garantir com que pessoas sejam amadas. Ô Mari, como que a gente pode, porque eu sou uma pessoa meio fria, eu preciso que você me ajude, aqui ó, esqueci que está todo mundo aqui ó, me ajuda. Como que eu, que sou uma pessoa mais fria, como que eu posso desenvolver esse amor pelas pessoas, esse amor por uma pessoa que eu nem conheço ainda, uma pessoa com quem eu acabei de esbarrar? Como que eu posso desenvolver isso? Eu acho que é a gente pedir para Deus compaixão. Uma vez eu fui ler os evangelhos e eu percebi que num deles citava que antes de curar, o coração de Jesus era movido por compaixão. Existem vários relatos ali no evangelho sobre isso, que antes de acontecer o milagre, antes de Jesus fazer a cura, o coração dele foi movido com compaixão. Então eu creio que a gente pedir essa compaixão, essa sensibilidade. Eu vejo que assim, o Senhor quer se manifestar o tempo todo, como a gente tem falado aqui. Não só num ambiente aqui de igreja, 4 paredes. Porque nós somos a igreja, né? Então, às vezes no nosso dia a dia, a gente está tão atarefado, a gente está tão ali preocupado com as nossas tarefas, com aquilo que eu tenho que fazer, que às vezes a gente perde essa sensibilidade do que está acontecendo com a pessoa do meu lado. Então, por isso é importante constantemente no seu dia a dia, você buscar essa sensibilidade ao próximo, essa compaixão pelo próximo, para que você seja usado por Deus. E uma outra coisa, Mateus, a gente está aqui falando de cura. Necessariamente você não precisa ter o dom de cura e o dom de milagre para que você viva o sobrenatural. Às vezes você orando, se disponibilizando em orar por uma pessoa, declarando a cura sobre ela, você pode vivenciar esse sobrenatural. Eu não acho que eu tenho dom de cura. Mas eu já orei por pessoas e pessoas foram curadas. Por quê? Porque eu exerci minha fé em Deus e Deus agiu ali. Não foi nem eu, né? Deus agindo ali.
Então você às vezes assim, mas eu não vou orar porque eu não tenho dom, eu não sou o ministro ou o pastor para orar por tal pessoa. Não, você tem o Espírito Santo, você é filho de Deus e você tem autoridade para isso. Então exerça essa autoridade que o Espírito Santo de Deus depositou sobre você e tenha a coragem de orar uma simples oração. Pessoal, às vezes você pode ver o sobrenatural dessa forma. Márcio, eu vou falar um verso em cima disso que a Mari falou. Está na parte B, de Lucas 4,40. E ele o curou, está falando de Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles. Então, quando aconteceu a cura? Depois que Jesus impôs as mãos. Né? Às vezes a gente quer ver a cura, ou quer ver algo acontecer, mas a gente não ora por ninguém para ser curado. Então, quando acontece a cura? Depois que a gente vai e ora. O resultado você deixa na conta de Deus, né? Mas faça o que você tem que fazer, ore por alguém, né? Ai, Deus, me mostra alguém, né, que precisa de cura. Essa oração é válida, é boa. Mas se você já está vendo alguém que precisa, vá até essa pessoa, né? Isso é verdade, você não precisa esperar com que um anjo ilumine a pessoa que está na sua frente. Com certeza Jesus quer amar aquela pessoa, Ele quer fazer isso através de você. Vocês estão sendo abençoados por esse bate-papo, gente? Amém. Nós vamos transicionar para um outro momento aqui do nosso culto, mas antes disso eu queria que o Gabriel, ele orasse por nós e que você orasse para que Jesus pudesse derramar sobre nós a compaixão que está nele, sobre as pessoas. Você pode ficar de pé para você não dormir, para a gente ficar aqui acordado? Vamos orar por isso? Nós vamos ter um momento de oração, de ativação de dons ainda, muita coisa, mas agora nós vamos orar para que Jesus derrame compaixão sobre nós. Amém? Amém. Vamos lá? Faz assim, como se você fosse receber algo. Jesus, eu peço agora, Pai, derrame em nós uma compaixão, compaixão pelos perdidos, compaixão por aqueles que erraram, compaixão por aqueles que não estão mais no meio de nós, Pai. Eu peço, Jesus, coloque em nós um amor fraterno e também um amor ágape, o teu amor, o que é perfeito, Pai, que esse amor em nós seja uma chave que vai virar a nossa vida de ponta cabeça, onde a gente vai sentir dor pelos perdidos, onde a gente não vai ficar mais apático, onde a gente, Pai, não vai interromper o seu poder ilimitado, porque se tem alguém que pode interromper o poder limitado de Deus, são pessoas limitadas como nós, mas nós queremos te dar liberdade, Espírito Santo, liberdade para que algo seja descravado em nosso coração, algo descravado para que os nossos olhos venham enxergar aquele que está doente, aquele que está caído, e que sejamos alguém que vai cooperar com o Espírito Santo para levantar essas pessoas, para trazer um novo ânimo, para trazer vida, para trazer um novo tempo sobre essas vidas, porque vidas importam, enquanto existir pessoas que clamam por Ti, existirão pessoas que vão levar a palavra, e nós seremos essas. Hoje nós nos colocamos na brecha para sermos os reconstrutores dos muros que caíram dessa nação. Nós seremos como Neemias para esse tempo, nós seremos a resposta, e nós seremos aqueles que vão, Senhor, queimar por amor a Ti até o final, ainda que pessoas por aí se esfriem. Nós declaramos hoje que nosso amor por Ti vai continuar queimando, avançando, passando por cima de barreiras da religiosidade, barreiras que impedem muitas vezes da gente viver o sobrenatural. Eu libero essa compaixão de uma vez por todas, para que nós saiamos daqui pisando, Senhor, em campos missionários, em nome de Jesus. Ativa hoje os dons que o Senhor colocou dentro de cada um, restaura, Senhor, a compaixão que se perdeu, restaura o amor que foi perdido, em nome de Jesus. Nós somos feitos para isso, para amar ao próximo, para dar a nossa vida. Nós crucificamos a nossa vida para que saia de nós somente a Tua essência, somente o Teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. A noite ainda não acabou, a gente tem mais. O Alive Livre, você pode se sentar. O Alive Livre é tão bom que tudo vai acontecer e tudo dentro do tempo, porque o Espírito Santo é aquele que pode redimir os tempos. O Espírito Santo, ele não precisa de muito tempo seu, ele precisa de um momento com você. Um momento com você muda a sua história para sempre. A gente teve a oportunidade aqui de escutar essas histórias, de escutar essas conversas, e o nosso intuito é fazer você entender que o sobrenatural, ele é para todos, e o sobrenatural, ele não é um momento, ele não é um evento. O sobrenatural, ele é o nosso cotidiano.
Sabe, o intuito dessa noite é te chamar para fora da sua zona de conforto. O intuito dessa noite é fazer com que eu saia do barco. O intuito dessa noite é fazer com que eu me arrisque, com que você se arrisque e que pessoas sejam amadas. No final de tudo, pessoas precisam ser amadas. Esse é o intuito dessa noite. E nessa minha breve fala aqui, o meu alvo é te incomodar. O meu alvo é te chamar para fora do barco. O meu alvo é fazer você entrar no seu próximo nível. A Live Livre, existe um próximo nível. Existe um próximo nível para nós como faixa etária. Existe um próximo nível para nós como juventude. E existe um próximo nível para você como indivíduo. Existe o famoso next level. Existe o próximo nível. O pastor Teófilo Hayashi, ele diz que seu próximo nível começa depois da sua zona de conforto. Seu próximo nível começa depois da sua zona de conforto. E na nossa última série de mensagens, que você pode conferir nos canais da Juventude Alive, nós falamos como Jesus, ele não está tão interessado assim no nosso conforto, mas ele está muito mais interessado no nosso progresso. Ele está muito mais interessado no nosso desenvolvimento. Por isso que muitas vezes ele nos coloca em situações desconfortáveis, situações até mesmo assustadoras. E o mesmo aconteceu com os discípulos. Acompanha comigo, ó, Mateus 14, 22 e 31. Mas você nem pisca, que eu vou ser muito rápido aqui nessa noite. Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se aos discípulos, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, os discípulos ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, gritando com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, colocou os pés sobre as águas e andou sobre as ondas, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando Pedro ele reparou no forte vento, quando Pedro reparou na tempestade, quando Pedro olhou para as ondas, ele ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou: Senhor, me salve! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, essa história aqui, ela precisa ser redimida. Eu ouvi a minha infância inteira essa história aqui como um exemplo de um momento em que a fé de um homem falhou. Eu ouvi a minha infância inteira, eu aprendi através dessa história como a nossa fé não é o suficiente, como Pedro ele duvidou. Mas sabe de uma coisa? Pode ter acontecido em outros momentos, mas registrado na história, só duas pessoas andaram sobre as águas: Jesus e Pedro. Pedro ele pode até mesmo ter afundado, Pedro ficou com medo, ele duvidou, mas naquela noite, a única pessoa que voltou molhada para a margem foi Pedro, porque a única pessoa que andou sobre as águas foi Pedro. Os outros discípulos estavam lá, bem secos e seguros, dentro do barco. Essa história aqui é uma demonstração de grande fé. Cá entre nós, é uma demonstração de grande fé. E eu quero aqui tirar para você 3 chaves, 3 princípios, 3 coisas com as quais nós precisamos romper, para que a gente possa andar sobre as águas, para que a gente possa pisar para fora do barco. Vocês estão prontos? A primeira coisa com a qual nós precisamos romper para que a gente possa andar sobre as águas: eu preciso romper com o temor dos homens. Aí você pode perguntar: Mateus, o que é o temor dos homens? Temor dos homens é o peso que a opinião alheia tem sobre mim. O temor dos homens é o peso com que eu permito que a opinião das outras pessoas exerça sobre mim. É a influência que a opinião alheia exerce sobre mim. Isso é o temor dos homens.
Temor dos homens é quando eu, Mateus, permito com que a minha identidade seja definida não por aquilo que eu sou, ou não por aquilo que Deus diz que eu sou, mas por aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Isso é o temor dos homens. Deixa eu te falar um negócio. Se você ficar se perguntando o que as outras pessoas vão achar de você, você vai morrer dentro do barco, seco e seguro, mas sem nunca experimentar a sensação de andar sobre as águas. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele está fora do barco te chamando para andar sobre as águas com Ele. Enquanto eu não romper com o temor dos homens, eu nunca vou experimentar a sensação de andar sobre as águas. Eu posso até me afundar, mas eu preciso romper com o temor dos homens, porque eu preciso experimentar a sensação de ter as ondas sobre os meus pés. Você precisa experimentar essa sensação, por isso nós precisamos romper com o temor dos homens. Você não vai marcar a história sem ofender ninguém. Você não vai marcar a história sem ofender ninguém. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que romperam com o temor dos homens, que foram motivo de chacota, de calúnia, de acusação, mas eles romperam com o temor dos homens e caminharam sobre as águas, rumo ao seu destino e marcaram a história. Tanto que essa história chegou até nós hoje, porque homens e mulheres de Deus romperam com o temor dos homens e andaram sobre as águas. E é isso que a gente precisa fazer nessa noite. Sabe, ser livre do temor dos homens não é ser uma pessoa arrogante. Ser livre do temor dos homens é ser uma pessoa humilde e confiante naquilo que Deus te chamou para ser. Humildade é a visão correta daquilo que você é. Orgulho é a visão errada daquilo que você é. Entendeu? Humildade é quando eu tenho a visão correta daquilo que eu sou. Quando eu rompo com o temor dos homens, a minha identidade não está firmada na opinião alheia. A minha identidade está firmada na opinião que Deus tem a meu respeito. Por isso eu posso ser uma pessoa confiante e humilde, livre do temor dos homens. Você pode estar se perguntando, Mateus, como que eu rompo com o temor dos homens então? Eu rompo com o temor dos homens, me submetendo ao temor do Senhor. Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu tudo isso, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Anota isso que eu vou te falar. O temor dos homens aprisiona, o temor do Senhor empodera. Pode anotar isso. O temor dos homens aprisiona, o temor do Senhor empodera. Eu vou andar sobre as águas quando aquilo que eu sou, quando a minha identidade estiver firmada naquilo que Deus pensa a meu respeito. E posso te falar uma coisa, toda vez que Deus olha a seu respeito, a Bíblia diz: eu é quem sei os pensamentos que tenho a seu respeito, eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz, para lhe dar esperança e um futuro. Eu tenho uma notícia para você: Deus, Ele não está de mau humor, Deus está de bom humor, e quando Ele olha para você, Ele tem bons pensamentos. A minha identidade, a sua identidade precisa estar firmada naquilo que Deus diz a nosso respeito. E Ele olha para nós e Ele diz: filho amado, filha amada, em quem eu me agrado. É aí que a nossa identidade precisa estar. Segunda coisa com a qual eu preciso romper, meu Deus, preciso correr mais. Eu preciso romper com a falta de autoconfiança. Mateus 14, 28 e 30. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou: Senhor, salva-me. Presta atenção, quando eu leio esse texto, eu não consigo enxergar Pedro duvidando se Jesus seria capaz de fazer com que ele andasse sobre as águas. Pedro pisou para fora do barco. Ele não duvidou se Jesus era capaz de fazer ele andar sobre as águas. E Pedro também não duvidou se Jesus era capaz de salvar ele ou não, porque quando ele começou a afundar, por quem ele chamou? Quando eu leio esse texto, eu só consigo pensar que Pedro olhou para as ondas, olhou para ele e duvidou de si. A falta de fé, a falta de confiança de Pedro não estava em Jesus. Pedro conhecia Jesus, Pedro sabia que Jesus era capaz. A falta de fé e confiança de Pedro estava nele, estava em Pedro.
Nós precisamos aprender a confiar em nós mesmos, da mesma forma com que Deus confia em nós. Deus, Ele confia tanto em nós, que Ele depositou do Santo Espírito dEle dentro de nós. Deus, Ele confia em você, Deus confia em nós. Nós precisamos confiar em nós mesmos, da mesma forma com que Deus confia em nós. A dúvida de Pedro estava em Pedro. Olha só, a falta de autoconfiança sabota o nosso próximo nível e nos impede de viver o sobrenatural. Mateus, como que eu rompo com a falta de autoconfiança? Depositando nossa confiança na opinião que Cristo tem a nosso respeito. Eu rompo com a falta de autoconfiança, depositando a minha confiança na opinião que Cristo tem a meu respeito. Aí eu rompo com a falta de autoconfiança. E por fim, a terceira coisa com a qual eu preciso romper, para que eu possa andar sobre as águas. Eu quero que você se imagine agora num barco. Jesus está sobre as águas te chamando. Jesus está sobre o mar te chamando. Vem andar comigo. Eu tenho uma aventura para você. Eu tenho o sobrenatural para você. O sobrenatural é para todos. O sobrenatural não é um evento. O sobrenatural é o cotidiano. Jesus está te chamando. Eu preciso romper com o não reconhecer da voz dele. Pensa comigo. Era alta madrugada. Eles estavam no meio do mar, da água. Estava chovendo, estava ventando. Os discípulos, eles não conseguiam enxergar. Tanto que quando eles viram Jesus, eles não reconheceram Jesus. Eles acharam que era um fantasma. Pedro, ele só pisou para fora do barco porque ele ouviu a voz. Ele não apenas ouviu a voz, os outros discípulos também ouviram a voz. Pedro reconheceu. Pedro reconheceu. Quando ele ouviu, venha, venha, ele reconheceu. Esse venha é aquele que me chamou quando eu era um pescador. Esse venha foi daquele que me chamou. Quando ele ouviu venha, venha, ele lembrou, essa voz é a mesma que falou Talita cumi, levantou aquela menina. Quando ele ouviu venha, ele lembrou, essa voz é que falou Lázaro vem para fora, e ressuscitou Lázaro. Sabe por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele caminhava com Jesus. Pedro andou sobre as águas porque ele caminhava com Jesus. Pedro reconheceu a voz dele e andou sobre as águas. Eu só vou andar sobre as águas. Eu só vou pisar fora do barco. Eu só vou viver o sobrenatural quando eu ouvir e reconhecer a voz dele. Só experimentaremos o sobrenatural de forma natural quando andarmos com Jesus. Só experimentaremos o sobrenatural de forma natural quando andarmos com Jesus. O temor dos homens é quebrado, a autoconfiança é estabelecida. Eu reconheço a voz dele com uma vida de intimidade. Você pode estar se perguntando, Mateus, como que eu posso desenvolver a habilidade de reconhecer a voz de Jesus quando ele me chamar? Como eu posso desenvolver a habilidade de sentir e corresponder aos impulsos que o Espírito Santo vai começar a me dar? Como que eu posso fazer isso? Não tem como fugir. Nós só vamos conseguir desenvolver intimidade com práticas devocionais diárias. Não tem como fugir. Não existe mágica. Existe uma vida devocional diária. Eu já falei isso aqui na Live Livre antes, eu vou repetir até eu morrer. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu futuro hoje é iniciar uma vida de oração. A melhor coisa que eu posso fazer pelo meu futuro hoje é começar uma vida de oração. Uma vida devocional diária nos habilita a viver o sobrenatural diariamente. Anote isso. Uma vida devocional diária nos habilita a viver o sobrenatural. O sobrenatural ele não deve ser um evento. O sobrenatural deve ser o nosso cotidiano. Eu preciso romper com o temor dos homens. Eu preciso romper com a falta de autoconfiança. E tudo isso eu só vou conseguir quando eu andar com Jesus. Você vai caminhar, você vai correr sobre as águas. Quando você andar com Jesus, eu vou ter a sensação de sentir os meus pés pisando sobre as ondas. Quando eu andar com Jesus, eu vou andar com Jesus quando eu, de uma vez por todas, desenvolver práticas devocionais diárias. É nos expor à voz de Jesus diariamente. Amém?